Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Neno. Sou pesquisador do comportamento humano. O foco desse canal é a nossa evolução em todos os sentidos. Direto ao assunto então. Antes, deixe seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Efeito manada. Em nossa jornada coletiva, muitas vezes nos deparamos com uma imagem poderosa e simbólica, a manada de bois. Essa figura, aparentemente simples, carrega consigo uma forte alusão ao comportamento humano diante da sociedade. Assim como os bois seguem o líder sem questionar, mantendo-se unidos em seus passos, também o ser humano muitas vezes caminha pela vida guiado por hábitos, crenças e normas estabelecidas, sem parar para refletir se está indo na direção certa. A analogia entre o homem e a manada revela um aspecto profundo da condição humana, a tendência à conformidade. Vivemos em grupos, seguimos modas, adotamos discursos majoritários e repetimos padrões culturais, quase sempre por inércia. Poucos são aqueles que param para pensar, questionar ou mesmo ousar sair do caminho traçado. A maioria prefere a segurança do rebanho à incerteza da individualidade. Essa atitude pode ser compreendida como um mecanismo de proteção. Em grupo, sentimos-nos mais seguros, aceitos, pertencentes. No entanto, quando essa busca por pertencimento anula a reflexão crítica e a autonomia de pensamento, corremos o risco de nos tornarmos meros seguidores, como bois que avançam pelo caminho já trilhado, sem levantar os olhos para o horizonte. É importante lembrar que o ser humano tem a capacidade única de pensar, decidir e transformar. Diferentemente dos animais, somos dotados de razão, criatividade e consciência moral. Concluindo, a alusão entre o ser humano e a manada de bois serve como um convite à autocrítica e à busca por uma existência mais consciente. Não se trata de rejeitar totalmente o grupo, mas de aprender a caminhar com nossos próprios pés, mesmo que, às vezes, isso signifique seguir sozinhos. Em meio à complexidade da vida moderna, somos constantemente cercados por imagens que refletem nossa condição social e psicológica. Uma delas, talvez uma das mais simbólicas, é a figura da manada de bois. A manada de bois avança em grupo, guiada pelo instinto de proteção e sobrevivência. Cada animal segue o outro sem questionar o destino, sem levantar os olhos para ver se o caminho está certo. Eles se movem juntos, mantêm o ritmo uniforme, não se desviam da rota, porque, no fim das contas, há segurança na multidão. Essa imagem nos lembra algo familiar? Quantas vezes, como indivíduos, também seguimos rotinas, carreiras, discursos políticos, modas e estilos de vida simplesmente porque todo mundo faz assim? Essa tendência humana de seguir o grupo, muitas vezes de forma inconsciente, tem raízes profundas. Desde os primórdios da humanidade, viver em comunidade foi essencial para a sobrevivência. O pertencimento, garantia, proteção contra ameaças externas, acesso a recursos e apoio emocional. Assim, o medo de estar sozinho, de ser diferente, de ir contra a correnteza, tornou-se parte do nosso código cultural e psicológico. Por isso, ainda hoje, buscamos aprovação, validação e identidade no coletivo. Mas o ser humano não é um boi. Temos consciência, pensamento crítico, capacidade de questionar e transformar. Enquanto os animais agem por instinto, nós podemos decidir. Podemos parar, olhar ao redor e perguntar: para onde estamos indo? Esse caminho me faz feliz. Estou vivendo conforme minhas crenças ou apenas repetindo padrões alheios? Essa reflexão é fundamental, pois só ela nos permite romper com a inércia e assumir o controle de nossas próprias histórias. No entanto, sair da manada é assustador. Implica enfrentar incertezas, assumir responsabilidades e, às vezes, enfrentar julgamentos. Outro aspecto interessante dessa comparação é a questão da direção. Na manada de bois, raramente alguém sabe para onde vai. Ela se move por tradição, por hábito, por costume. Da mesma forma, quantos de nós seguem suas rotinas diárias, trabalho, compromissos, obrigações, sem nunca parar para pensar se aquilo realmente faz sentido? Estamos correndo. Isso é especialmente visível na educação, nas carreiras, nas redes sociais e até mesmo nas relações pessoais.
Muitos jovens escolhem profissões por pressão dos pais ou pela promessa de status e dinheiro, ignorando seus verdadeiros talentos. Mas, como já disse o poeta, não é fácil ser gente. Exige coragem, autenticidade e disposição para errar. Romper com o conformismo não significa necessariamente abandonar totalmente o grupo, mas sim aprender a caminhar com seus próprios pés, mesmo dentro dele. É possível conviver com os outros sem perder sua individualidade, sem deixar de pensar, sentir e decidir por si mesmo. Ainda assim, devemos reconhecer que nem todo comportamento coletivo é negativo. Há sabedoria na multidão, aprendizado nas tradições e força nas causas comuns. O problema surge quando a adesão ao grupo se dá de forma automática, sem reflexão, sem crítica, sem consciência. Nesse momento, o ser humano começa a se assemelhar aos bois, úteis, organizados, mas privados daquilo que o torna humano, a capacidade de escolher livremente. Ao longo da história, foram justamente os que saíram da manada que fizeram a diferença. Pensemos em figuras como Sócrates, que ousou questionar, em Galileu, que desafiou verdades absolutas, em Martin Luther King, que lutou por igualdade, em Malala, que defendeu a educação feminina. Todos eles enfrentaram resistências, foram criticados, perseguidos, e alguns até pagaram com suas vidas. Mas suas escolhas abriram caminhos para milhões de pessoas. Então, qual é a lição que tiramos disso tudo? Que não devemos ter medo de pensar, questionar e, quando necessário, seguir um caminho diferente. Que precisamos encontrar um equilíbrio entre pertencer e ser único, entre seguir e liderar, entre a segurança do grupo e a coragem de ser autêntico. O ser humano não precisa ser escravo do rebanho. Temos o poder de olhar para frente, de escolher onde queremos chegar e, acima de tudo, de decidir por que razão vale a pena viver. Portanto, que possamos, cada vez mais, assumir o papel de protagonistas em nossa história. Pois ser humano é isso, é ter a liberdade de ir contra a correnteza, e a sabedoria de saber quando fazer isso é necessário. Nenhuma música retrata tão bem o efeito manada, como o admirável Gado Novo do cantor Zé Ramalho. O título da música, ironicamente inspirado no admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, sugere um elogio, mas na verdade revela uma realidade triste, a do ser humano transformado em gado, movendo-se em rebanho guiado por modismos, mídia, consumo e padrões impostos. Assim como os bois que seguem o líder sem direção própria, muitos indivíduos também caminham pela vida sem pensar com autonomia, repetindo discursos, hábitos e valores sem refletir seu significado. Zé Ramalho denuncia a perda da individualidade e o enfraquecimento do pensamento crítico, mostrando uma juventude seduzida pelas aparências e pelo mundo material. A letra alerta para o perigo da passividade diante do sistema, onde as pessoas são conduzidas como animais, sem liberdade real de escolha. Portanto, a alusão entre o gado novo e a manada humana serve como um espelho para a sociedade contemporânea. Quantos de nós realmente decidem seu próprio caminho, e quantos apenas seguem a grande manada? Obrigado por ver o meu vídeo. Proteja sua mente. Cuidado com o que você ouve e vê por aí. Ou você afeta o ambiente em que você está, ou será afetado por ele. Boas vibrações para todos. Até o próximo vídeo.